você entenda em nome do Senhor Jesus. Que quando o Senhor falou comigo nesta madrugada, nesta noite, eu me consagrei, e eu estou aqui em consagração porque Deus Ele quer usar esse vaso de barro para falar com você nesta manhã. E que a honra da manifestação do seu poder se revela onde nós não somos dignos, e Ele se manifesta de uma maneira tão poderosa. Por isso, prepare seu coração para que você possa entender o que o Espírito Santo do Senhor nessa manhã quer falar com você em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, paz a todos. Bom dia, paz a você que está nessa live, você que está entrando nela. Estamos começando mais um culto. Esse culto hoje foi o culto da família. Estamos na campanha Provocadores de Milagres. Pode deixar. Pode deixar mesmo. E o Senhor falou comigo nessa noite. Pode deixar uma coisa. E o Senhor falou comigo nessa noite de uma maneira e eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, falando de uma experiência que eu tive com Deus. Logo quando eu me converti, eu tinha uma sede muito grande. E essa sede, ela nunca mudou, essa sede. Eu chegava cedo no trabalho, não via a hora de chegar em casa, pegar a Bíblia e ter o meu momento com Deus. Esse momento era meu, era algo que eu queria, não era algo incentivado por ninguém, mas era um desejo ardente que havia no meu coração de conhecer a esse Deus que se revelou para mim, que a cada momento Ele me surpreendia com alegria, com paz, mesmo em meio a tempestades. Eu tinha um desejo muito grande de conhecê-lo. 3 dias depois que eu fui batizado nas águas, que eu desci nas águas, eu nem sabia o que era Espírito Santo, não sabia o que era batismo do Espírito Santo, e Deus me visitou naquele quarto de uma maneira tão poderosa. E a partir daquele momento a minha vida começou a mudar muito. A caminhada com Deus é uma caminhada que você vai definindo com as suas atitudes. E uma coisa eu confesso para você, que desde o momento em que eu conheci o meu Deus em 96 até hoje, eu não mudei minha maneira com Ele. Às vezes nós oramos menos, às vezes nós trabalhamos, vivemos no corre-corre, mas eu nunca mudei minha maneira com o meu Deus, porque eu tenho uma intimidade, eu estou bem junto com Ele. E nessa caminhada Deus vem sempre nos moldando, sempre nos forjando, e aquele desejo imenso de conhecer ao Senhor. Eu lembro quando eu tive uma visão que eu estava meditando na palavra, de repente desenrola aquele negócio na minha frente, eu não sabia o nome daquele, um monte de letra, e eu não sabia qual o significado daquelas letras. E eu falei, Espírito Santo, o que significa isso? Ele falou, pega e copia. Eu sempre meditava na palavra, sempre com uma caneta e com papel do meu lado. E ele falou, escreve. Eu vou escrever, eu não sei essa letra, como é que faz? Ele disse, escreve. Eu lembro que eu comecei a escrever uma linha daquela letra, havia várias inscrições nela. Eu comecei a escrever uma delas, e a hora que eu terminei uma linha, parecendo desenhos. Aí eu falei, e agora? Ele falou, escreve embaixo. Eu fui colocando cada sílaba, cada letra que ele mandou colocar, e ele disse, leia agora. E quando eu li, estava escrito assim, é do caminho para ti. E aquilo me chamou, eu fiquei muito confuso, que eu não entendi ainda o que significava. Certa noite eu estava dormindo, eu tive um sonho que eu chegava, subia no altar, um altar nesse formato, ele era alto, e lá nesse altar havia 2 jarras de ouro interligadas uma na outra. E eu chegava no meio do altar, eu pegava aquelas 2 jarras de ouro e descia do altar. Quando eu descia, eu chegava em frente a uma estrada, tipo um asfalto, mas estava tudo debrinado, eu não conseguia enxergar nada. Aí junta-se com a revelação que ele deu da palavra, eis o caminho para ti. As 2 jarras de ouro interligadas significa unção e poder, ou seja, a habilitação do Espírito Santo para prosseguir uma caminhada nova. E quando eu vi aquela estrada, eu entendi qual o significado daquela lei que ele diz, esse caminho para ti. Era um caminho que estava oculto aos olhos humanos, aos olhos da carne. A neblina, você que dirige, você sabe que quando você chega numa estrada e você olha para aquela estrada, ela está neblinada, você não consegue ver poucos metros à sua frente, você não consegue discernir o que está em sua volta e nem a própria estrada. E é tanto que quando você entra nessa estrada,
E quando você entra no meio dessa neblina, você tem que olhar para trás para ver a estrada que você vê e você não consegue enxergar mais. E ele disse: esse é o caminho para ti. Eu falei: meu Deus, mas qual o significado? O que significa essa estrada? Ele me disse: porque a cada momento que você caminhar, eu vou descortinando para você o que está em oculto para a tua vida nessa caminhada. Esse desejo de conhecer não é tão fácil, não é tão simples, porque você sabe que a cada momento que você se aproxima mais de Deus, mais você paga um preço, mais você tem que ter uma renúncia, porque o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E a cada momento que eu estava seguindo aquela estrada, havia momentos de renúncia, havia momentos de crucificação, de sacrifício da carne. Às vezes a gente quer até voltar, mas quando a gente olha, cadê o caminho de volta? Não tem como voltar. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor e você aceita viver debaixo do seu reino, na sua autoridade, não tem como você voltar mais atrás. Agora é impossível você voltar. O único caminho que você conhece agora é prosseguir. E nesse desejo, sempre conhecendo, havendo sempre disciplina, sempre conserto do Deus Todo-Poderoso, chegou um tempo que eu estava aqui em São Paulo, e eu cheguei do serviço cansado. Eu deitei assim na cama, eu lembro que eu deitei, e eu consegui ver a sala, a porta do quarto que dava para a sala, e eu dormi. Naquele momento que eu dormi, de repente eu percebi que eu acordei. Quando eu acordei, eu percebi que algo estava acontecendo naquela sala. Eu vi como se entrasse dentro da sala uma nuvem parecendo trevas, mas umas trevas tão densas. O outro estava, mas tão densa, que eu comecei a ficar apavorado, vendo a sala sendo tomada vendo a sala sendo tomada. Aí eu fiquei apavorado e eu comecei a me desesperar, porque eu não conseguia mover nada do meu corpo. Eu só via aquelas trevas entrando de uma maneira tão terrível dentro daquela sala, e eu começava a gritar, com só os olhos, mexia a boca, eu não conseguia mover a boca direita. Eu falei: meu Deus, misericórdia, o que é isso? E eu repreendendo, de repente eu assustei. Quando eu assustei, eu falei: meu Deus, o que significa isso? Trevas entrando dentro da minha sala desse jeito. E aí Deus me levou no momento quando ele fala com Abraão, para Abraão fazer um sacrifício. Abraão passa o dia inteiro chocando aquelas aves de rapina, e quando chega no final da tarde, é o momento em que Deus vem falar com ele. A Bíblia fala que Abraão tomou um sono profundo, e quando Abraão acorda em intensas trevas. E aquelas trevas que Abraão acorda, é Deus falando comigo, disse: isso é como eu te encontro, e é onde eu vou te encontrar, para te revelar a minha justiça. Abraão, naquele momento, quando vem Deus parecendo uma tocha de fogo no meio daquele sacrifício. E eu fiquei tranquilo, porque Deus estava falando comigo. Mas não pense que essa revelação, essa caminhada que eu estou falando com vocês, foi de uma hora para outra. Isso durou mais de 20 anos. Então, o que eu quero falar para você nessa manhã é algo que nós, quando nós caminhamos com Deus, precisamos vencer algo que é chamado de ignorância. Todas as semanas eu estou dando uma chave para você, e eu já quero começar esse culto te dando a chave dessa semana. Qual é? Desse ano apostólico de Salomão, ano da conquista. Eu quero dar para você hoje mais uma chave, porque eu disse que todas as semanas eu estarei dando uma chave para você. E a chave de hoje é: a ignorância é a única arma eficaz que Satanás pode usar contra você. Vou repetir mais uma vez: a ignorância é a única arma eficaz que Satanás pode usar contra você. Mas o que é ignorância? Às vezes achamos ignorância como uma pessoa bruta, carrancuda, mas a tradução original certa da palavra ignorância é o estado
em que vou repetir novamente. Ignorância é o estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. Atente bem para o que Deus está falando, para você entender o que Ele vai falar com você esta manhã. A chave dessa semana é: a ignorância é a única arma eficaz que Satanás pode usar contra você. E qual o significado da palavra ignorância? É o estado de quem não está a par, ou seja, não tem conhecimento da existência ou ocorrência de algo. Existe algo que está acontecendo agora, exatamente nesse momento na tua vida. Mas se você for uma pessoa natural, você não vai conseguir ter a profundidade e o conhecimento do que está acontecendo agora. Naquele momento em que eu estava ali naquela cama, tanto deitado, e Deus vem vem aquelas densas trevas, eu não entendi aquilo para mim era algo maligno, aquilo era algo que não poderia estar na minha sala. Mas entenda, aí quando eu vou entendo que a palavra do Senhor diz: ignorância é o estado em que eu não estava a paz, ou seja, eu não tinha conhecimento da existência e da ocorrência do que estava acontecendo naquele exato momento. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que o Espírito de Deus, ele vem de uma maneira tão poderosa na tua vida, para falar para você estar consciente do que está acontecendo nesse exato momento na tua vida. Talvez você não tenha discernimento e você está apavorado, você está julgando a situação, você está trazendo algumas situações e Deus diz: fecha a tua boca, fica calado, muda, fica calado, porque entenda uma coisa, preste bem atenção. A palavra do Senhor diz que quando quando ele leva o profeta lá naquele vale de ossos secos, a primeira coisa que o profeta faz é observar. Muda o fundo, filho, por favor. Ele observa o que estava, filho, primeiro. Ele volta lá e ele observa. Preste atenção que primeira coisa que Deus está falando para você: observe, atente para o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nesse exato momento. Eu tinha um desejo ardente de conhecer o meu Deus de uma maneira profunda, até o momento em que Deus me preparou para aquele momento dessa caminhada. E quando eu chego naquele momento, eu fiquei apavorado, porque eu estava ignorante, eu não tinha conhecimento do que estava ocorrendo naquela hora. Quando Deus visita Abraão naquele exato momento, Deus está selando uma aliança com Abraão, e ele vem de um encontro de uma maneira poderosa. Mas apóstolo, como é que o senhor afirma isso? Que Deus está agindo dessa maneira? Preste bem atenção o que o rei Salomão fala em 1 Reis capítulo 8, versículo 12. Preste bem atenção. Se você quiser, pode voltar até no 10, para você entender melhor. 1 Reis capítulo 8, versículo 10. Escute bem, para você entender aqui o que Deus está falando. Aqui está acontecendo a inauguração do templo que Salomão construiu. Naquele momento as pessoas elas estavam acostumadas a ver um tabernáculo e Deus se manifestar no tabernáculo. Mas não naquele momento em que Deus mandou construir aquele lugar para que ali fosse lugar de adoração a Ele. Tudo que fosse acontecer naquele momento é algo novo, algo extraordinário. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Versículo 11. De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Espera um pouquinho. Agora você vai saber como era essa nuvem que chegou no templo. Versículo 12. Salomão exclamou: Senhor disse que habita na nuvem escura. Pergunta a tradução para mim, filho. Ele habita nas nuvens escuras. O que significa nuvem escura? O que significa? Achou outra tradução? Põe para mim, por favor, rapidinho. Isso. Preste bem atenção para você compreender o que Deus está falando com você nessa manhã.
nuvem, querido, olha só, e uma densa nuvem de trevas, pode estar escrito assim também, não é essa? Mas olha só, nuvem representa a presença divina visível. Sob a lei, preste bem atenção, sob a lei, era comum que a nuvem se manifestasse de maneira negra, ou preta, ou trevas, porque ela representa a lei de Deus, ou seja, você vê aquela nuvem, representa o Deus que mostra que existe parâmetros, existe normas para estar no reino dele, porque ele vem como um Deus de justiça. Porém, quando agora o que eu vou ministrar para você, você vai ver que quando se manifesta a nuvem cheia de luz, você vai ver que representa a misericórdia e a graça do Senhor, que se manifesta em amor àqueles que conhecem a sua lei e respeita e honra o Deus que serve. Aí Deus se manifesta. Por isso, eu quero que você agora me acompanhe para você entender o que Deus quer falar para você nessa manhã. Eu quero ser breve. Vá comigo no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1, para você entender. Mateus 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos Tiago e João até um monte muito alto. Que 6 dias são esses? Se você voltar um pouco no versículo 16, você vai ver que ele está se referindo ao momento quando Jesus pergunta para os seus discípulos, lá no versículo, se eu não me engano, 13 e 16, que Jesus pergunta: quem o povo fala que ele é? E as pessoas começam a descrever. Entenda, quando Jesus perguntou aos discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é, entenda uma coisa, ali a teofania, o próprio Deus estava se manifestando através de Jesus. E Jesus, quando faz essa pergunta, é porque vai trazer uma revelação muito profunda, não só para aqueles homens, mas para todas as pessoas que estavam ali. Agora, as pessoas conheciam quais eram as leis do Senhor, sabiam o que podem e o que não podem, e o que não devem fazer debaixo desse reino do Senhor. Quando as pessoas agora têm conhecimento, agora Deus vai se manifestar de maneira poderosa para aqueles que estão preparados, aqueles que obedeceram. Então ele se manifesta. Por isso, quem me pergunta, ele faz a pergunta: quem as pessoas falam que eu sou? A partir desse momento, quando essa pergunta ela é feita, é porque agora o Senhor vai se revelar de uma maneira poderosa, mas de uma maneira em amor, de uma maneira em que aqueles que tenham esse encontro vão ter realmente a graça e o privilégio de ver e ver de maneira poderosa esse Deus tremendo e maravilhoso. Aí a palavra do Senhor continua declarando. Entenda, Jesus chama esses 3 homens, Pedro, João e Tiago, porque eles eram, assim diz alguns historiadores, eles eram considerados como os líderes dos demais. Por quê? Porque eles sobrepujavam, eles se destacavam entre os 9. Se você prestar atenção, Davi tinha 600 valentes, mas Davi, ele se comunicava apenas com 3 pessoalmente. Lembra quando os 3 descem na caverna de Adulão para falar com Davi? Assim também dentre os 12, 3 se destacaram. Então entenda uma coisa, pode se ter uma multidão, mas vão ter aqueles que vão se destacar mais. Não é porque eles são mais bonitos, porque eles fazem mais. Não, não é. É porque o desejo de buscar ao Senhor e de fazer a sua vontade é muito mais intenso. E desejam fazer de uma maneira ímpar, de uma maneira pela qual atrai a atenção do Senhor. Às vezes as pessoas elas olham aqueles que Deus escolhe e acham que aquele foi escolhido porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem uma voz. Não, não. Deus escolhe porque Ele sonda o que nem eu nem você conseguimos sondar, que é o coração. Quando eu desejei muito conhecer a Deus, e Deus começou a se revelar a mim de uma maneira tão profunda, eu precisava cada vez mais buscar a Deus para não estar na ignorância, que quando Ele se manifestar, eu sabia que era Ele. Quando Deus se revela para mim naquele apartamento, e que eu vejo Deus chegando daquela maneira, eu me
Por que me apavorei? Porque eu não estava ciente do momento em que Deus preparou para falar comigo, para se revelar de uma maneira poderosa. Quando Ele chega comigo, que Ele revela, Ele diz: Valdo, a partir desse momento, você quer ter uma intimidade comigo, então você vai aprender a obedecer às minhas leis. Você vai aprender que eu não disse que o meu filho, ele não veio para me rogar, mas ele veio para cumprir a palavra. Eu quero dizer para você, se você acha que nós podemos deturpar, corromper a palavra do Senhor, achar que Deus, Ele vai apoiar aquilo que nós achamos que deve ser apoiado, você se engana. Eu e você nos enganamos. Deus não é um Deus que apoia o que é erro. Se a palavra não ser dele está dizendo o que tem que ser certo, é para obedecer e para andar de maneira contundente, para que ela se cumpra na tua vida. E quando o Senhor se revela para Abraão naquele momento, agora Abraão vai conhecer realmente o Deus de graça, o Deus de misericórdia. O que eu quero falar para você nessa manhã: como você conhece ao teu Deus que você serve? Quem Ele é para você? Quando Jesus ele pergunta aos discípulos, preste bem atenção, quando Ele pergunta aos discípulos: e vocês, quem fala que eu sou? Aí você vai ver a resposta de cada um deles. E Pedro vai revelar algo. Por isso que Pedro e João e Tiago são aqueles que são levados para o monte, para viver uma visitação poderosa do Senhor. Preste bem atenção, que até o dado momento Jesus não tinha escolhido ninguém. Mas antes de Jesus subir ao monte, Jesus pergunta primeiramente para os 12: vocês ouvem falar, mas vocês, quem eu sou? Ou seja, durante aquele tempo de caminhada, ensinamento, agora Jesus pergunta para ver se eles têm verdadeiramente conhecimento de quem é o Deus que você serve. Para você ter uma intimidade profunda com Deus, não depende de alguém ou de situação, de circunstância. Depende da tua busca, depende da tua entrega, depende da tua caminhada com Deus. Quando o Senhor disse que mostrou para mim aquela estrada, e Ele disse para mim: eu não vou te mostrar o que tem na frente, é você que vai desejar conhecer. Se você quer conhecer a Deus, o desejo é seu, a vontade é sua, porque Ele diz: aquele que me busca vai me achar. Então busca o Senhor, aquele que diz, o Senhor diz, a palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscares de todo o vosso coração. Vivemos num mundo hoje em que o que é errado, procuramos achar um jeitinho para dizer que é certo. Procuramos dar um jeito de dizer que Deus ama dessa maneira porque eu estou feliz, porque está correto. Entenda uma coisa: Deus, Ele não é de meio termo. Ou não é, a palavra dele não muda. Então o que eu quero falar para você, naquele momento, quando o Senhor chama os discípulos agora, e Ele chama os 3 para ir até o monte, agora Ele vai revelar algo para esses homens, em que só eles estavam preparados para receber aquela revelação. Deus não vai dar nada para mim e para você que nós não estejamos preparados. E quem nos prepara? É o próprio Deus. Mas quem vai desejar ser preparado é você. Porque a tua busca, a tua entrega é que vai mostrar verdadeiramente como você quer ter essa intimidade com o Senhor. Olha, preste bem atenção. Versículo 2 diz assim: 2, filho, que você estava? 17:2. Mateus. Diz assim: enquanto os 3 observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Preste bem atenção, que agora está acontecendo algo que é praticamente, humanamente falando, é inexplicável. O que está acontecendo naquele momento, naquele monte ali, aqueles homens começam a ver, não é algo escuro, mas é algo resplandecente. E tem algumas traduções que dizem que aquele lugar, aquele piso daquele monte, aquele lugar, se tornou como um lugar de cristal, de tão perfeito que era o local. No versículo 3 diz o seguinte: de repente Moisés e Elias aparecem e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor,
maravilhoso. É maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será a sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: este é o meu filho amado, em que me dá grande alegria. Ouçam. Olha o versículo 6 agora, que diz agora. Os discípulos ficaram o quê? Com medo. Não entendeu ainda? E ele disse: ficaram com medo e caíram com o rosto. Eles não entenderam o que estava acontecendo naquele exato momento. O que eu quero dizer para você nesse exato momento é que Deus está, se Ele veio se manifestar agora, no meio dessa turbulência toda, no meio dessa situação. Sabe quando você chega, vai receber uma visita na sua casa e diz assim: ô fulano, Maria fala, chegou ciclano aí, a mulher está arrumando a casa, vai a primeira coisa que fala: meu Deus, eu estou toda desarrumada, preciso me arrumar. É assim, não é? Deus está chegando, vai dizer que você vai ficar dessa maneira. Ele está chegando, porque Ele chega agora, e você vai dizer: mas eu não tive tempo de me consertar, eu não tive tempo de me arrepender, eu não tive tempo de me... Não, meu Deus, Ele já está chegando. E uma coisa que Ele diz, sabe o que Ele vai dizer para você? Versículo 7, Ele diz assim: Jesus veio e tocou, e levantou e disse: não tenham medo. Ele sabe como você está. Ele sabe como está as tuas forças. A palavra do Senhor diz que quando Adão peca e o Senhor aparece no jardim, Adão, lá no versículo 10 de Gênesis 3, Adão se esconde. Sabe por quê? Porque não era nuvem de trevas que estava se manifestando, mas era nuvem de luz, a misericórdia do Senhor. Jesus veio nessa manhã para falar para você, Ele veio se manifestar na tua vida, para que você possa entender que agora chegou a hora de conserto. Não se esconda, não tenha medo, porque Ele não veio para te julgar, Ele veio para dizer: não tenha medo, eu vim para te restaurar. E quando você entende, e quando você verdadeiramente deseja, entenda, mas Ele só vem para aqueles que desejam. Parece que a tua vida virou uma bagunça, parece que a tua vida virou um mar de tempestade, parece que as portas todas se cerraram, parece que ninguém compreende você, parece que o que está acontecendo, você diz: meu Deus, cadê o Senhor? E Ele vem de encontro nessa luta que você está, para dizer para você: não temas, não tenha medo, eu ouvi a tua oração, eu vi o teu coração, a sinceridade do teu coração. E ali Pedro, tomado de medo, ele não imaginava que aquilo ali era o poder ali. Deus nessa manhã está mandando dizer para você, igreja: sabe por que a tua vida parece que virou uma bagunça? Parece que ficou você sem direção, parece que você não entende o que está acontecendo. É porque o Eterno Todo-Poderoso está vindo de encontro à tua vida e falando para você: não tenha medo, porque eu cheguei para manifestar para manifestar a minha glória na tua vida. Pedro desesperado, diz: vamos construir, vamos honrar. Mas aí ele ouve a voz do que o Senhor disse, diz o verbo de Deus, diz: esse é o meu filho, que eu tenho prazer. Escute o que ele está falando. Eles viram o corpo de Jesus passar por uma metamorfose, algo tão poderoso,
uma caminhada com o Eterno nesse exato momento, em que se você pudesse voltar a largar tudo, você largaria tudo, voltaria a dar o início, dava um reset na tua vida para você começar. Você pensa que eu não desejei naquele sonho ter deixado aquelas duas chamas lá e não ter ido? Claro, isso é ser humano, mas o Senhor disse: agora não tem mais jeito. Ele não se agrada daquele que põe na mão no arado e retrocede. Não tente corromper os princípios do Senhor para satisfazer a tua carne, porque o diabo está te levando e te conduzindo numa direção que não vai ter mais volta. Ele está vindo nessa manhã para falar para você agora. Chegou a hora de você buscar pela renovação da sua mente, para você compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sabe por que às vezes Deus nos leva a um deserto? Sabe por que Deus te levou nesse deserto? Sabe por que Deus te levou nessa tempestade? Porque você achava que estava perto, mas você estava muito longe. O desespero, a situação que tem acontecido agora nesse exato momento na tua vida, tem levado você a buscar estreitar a tua intimidade com Deus de uma maneira tão profunda, que agora você está preparado e preparada para ouvir a sua voz. Às vezes você espera ver um anjo, você espera ter uma visão, mas Deus está usando quem você nem imagina para falar com você. E Ele se manifesta nesse exato momento para falar para você que agora chegou a hora. Aí você já ouviu falar, mas existem lutas que tem que ser com jejum e oração, tem que estar revestido. Verdade. É tanto que quando Jesus desce desse monte, havia uma batalha que os 9 não conseguiram vencer, porque havia algo que precisava ter sabedoria e discernimento para entender. E o próprio Jesus diz: essa caça de demônios só se vence ela com jejum e oração. Eles estavam em jejum e oração lá no monte. E quando eles desceram, foi descortinado o que estava acontecendo ali. O que eu quero falar para você nessa manhã: nós estamos também na campanha da Menorá, pela qual agora Deus ele abre e dá discernimento para você entender. Você tem clamado a Deus que você quer verdadeiramente fazer a vontade dele e agradá-lo. E é por isso que nessa manhã o Espírito Santo de Deus vem de encontro à tua vida para falar para você: estou te visitando hoje. Não tenha medo. Ah, mas vai perder, não vai perder nada. Mas eu estou sendo ameaçado, eu estou sendo afrontado, eu estou sendo caluniado. E você diz: como eu vou fazer? Deus disse: eu estou vindo de encontro à tua vida agora. É interessante. Eu estava ontem em Atibaia e eu pedi para Deus um sinal em Atibaia. Falei: Deus, eu quero um sinal do Senhor. E eu determinei para Deus como eu queria o sinal. Só que entenda uma coisa: nem sempre Deus ele vai responder como você pede. E quando eu cheguei lá, estava tudo completamente diferente daquilo que tinha necessidade. Cheguei, montei as coisas, daqui a pouco falei: Deus, cadê o povo? E eu: Deus, cadê o sinal? Interessante que Deus já estava lá com o sinal me aguardando, eu não sabia. Entenda uma coisa: quando você pede algo para Deus e Deus te manda no lugar, não fica pensando que Deus vai chegar depois, não, querido. Ele já está lá há muito tempo. Ele já está lá há muito tempo. E quando Deus ele falou, ele usou a boca daquela senhora para falar, e eu estou aqui fazendo as coisas, eu digo: meu Deus, Deus falou assim. Eu digo: Deus, eu te pedi um sinal. Ele falou: você não entendeu o que eu já falei com você? Eu posso conjecturar para você? Posso? Quando você chega que vai ser atendido no médico, você não recebe uma senha? Aquela não é sua? Quando chamar lá, todo mundo vai ver um monte de senha chamando. Mas quando aquela senha aparecer, você sabe que aquela ali está chamando você, não é isso? Olha para a tua mão.
Tem uma senha que Deus deu para você. Presta atenção, filho. Tem uma senha que Deus deu para você. E que na hora quando Ele disser cheguei, você vai ver que ela vai tocar e Deus vai dizer, você vai chamar você pelo nome. O que Deus está falando para mim e para você nessa manhã, entenda uma coisa, e sejais atentos, porque Deus está falando Deus está falando com você justamente agora. Lembra-te do momento quando tu estava dentro do avião e Deus falou contigo e tu achou que está pedindo para Deus, Ele já te respondeu. Deus está falando para uma pessoa que você parece que estava indo fazer as coisas, você parece que estava do nada, mas Deus disse, eu já te respondi. Deus está respondendo para você. Ele veio para falar para você. Não tenha medo, porque o Senhor chegou. E quando Ele chega, não é quando tudo está bem. Ele chega quando tudo se revela verdadeiramente como é, para Ele se manifestar. Fique de pé, Deus Jesus. Você está procurando Deus em todos os tempos, de todas as formas. E Ele falou, já estou falando com você. Já estou ministrando no seu coração. Já estou manifestando a minha vontade na sua vida. Eu conheço o teu coração. Esquadrinho cada palavra do que tu pensa. Assim diz o Senhor. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de se posicionar. Porque o Senhor está te dando a última oportunidade. Eu vi hoje de banho de sábado, estou em consagração. Eu falei para Deus, Deus, eu não vou tomar um copo com água. Eu vou louvar ao Senhor. Lubrifica a minha garganta para que ela não fique seca. Porque Ele merece. E Ele terminou. Deus manda dizer para pessoas que nesse momento está para entrar em estado de desespero, está apavorado e apavorada porque parece que tudo agora está dando completamente errado, mas você diz, Senhor, eu te busquei de todo o meu coração, eu te buscado de uma maneira intensa, e Deus manda dizer para você, não tenha medo, eu já cheguei. Senhor, que esta palavra tenha encontrado pouso em cada coração que tem ouvido ela, Senhor, e que esse coração seja um solo fértil, para que essa semente ela venha produzir frutos, e que esta pessoa que estava desanimada, desacreditada, essa pessoa que já não tinha mais ânimo, que possa entender que ela não é movido nem ele pelo que se vê, mas pelo que crê. Abraão creu e aquilo foi imputado como justiça. Deus vai fazer justiça na tua vida não pelo que você está vendo, mas pela palavra liberada sobre a tua vida. Assim diz o Senhor. Chegou a hora. É por isso que quando Deus se manifesta, a primeira coisa que você vê são erros que precisam ser corrigidos, delargados, e o Senhor diz, chegou a hora do conserto, porque Deus não chegou agora para te condenar, mas Ele chegou para que a misericórdia dEle brade sobre a tua vida. É isso o que o Senhor diz nessa manhã, e é isso que o Senhor manda que eu entregue ao seu povo. E agora eu selo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se você me crê, diga amém.
profundamente no seu coração, você que está assistindo essa live. Compartilhe ela, porque Deus ele chegou na tua vida para mudar a história da tua vida. Quero deixar um recado ao pessoal do povo de Atibaia. Deus me mandava ir para Atibaia, eu estou indo para Atibaia porque Deus mandou. Semana que vem estarei lá, estarei passando o endereço para vocês de Atibaia, e vai ser um tempo de bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que pode, vá no nosso canal no YouTube, Igreja Apostólica do Senhor Poder, vai lá, curta, faça a sua inscrição. E você que está aqui assistindo essa live, participe também. Nos siga nessas redes sociais. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar de maneira poderosa. Estarei orando pela sua vida. Se você quiser deixar seu nome em oração, deixe, estarei orando por você. Estaremos orando, clamando pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.